Olá, queridos amigos, estamos aqui mais uma vez nos encontrando para estudar esse maravilhoso livro, Páginas da Bíblia. E agora, nessa nova temporada, hoje nosso segundo encontro dos grandes intérpretes. Estamos aqui tentando descobrir, entender, conhecer e assimilar um pouco do que os grandes homens da história sagrada deixaram como legado. Está aqui conosco hoje para nos conduzir nesse ensinamento de hoje, nos orientar, nossas amigas. Agradeço você, Maíla, sua presença. Eu fico feliz de estar aqui com vocês. Ieda, muito obrigada também. Também estou aqui, também feliz por estar com vocês, Maíla, Ana. Né? A gente refletir juntos, né, as páginas da Bíblia. Sempre muito bom. Porque eu costumo dizer que agora estamos no amadurecer daqueles conhecimentos que nós tivemos quando criança. E quantos de nós parou naquela ideia? Vamos então trazer uma nova percepção, uma nova linguagem, um novo interpretar daquelas histórias que nós ouvimos. Histórias belíssimas que povoaram o nosso imaginário e que hoje a gente quer povoar com uma nova interpretação. Eu vou pedir a vocês então que a gente possa abrir o livro do Gênesis. Nós vamos conhecer hoje um pouco mais e tentar ver o lado mais maduro de Noé. Uma belíssima história que é sempre tão bom contar para a criança. Meus netos adoram as historinhas de Noé, quantos bichinhos, quanta alegoria, quanta coisa bonita. Mas vamos tentar ver esse Noé maduro na fé, o que é que ele deixou para cada um de nós. Eu vou estar lendo para vocês aí o nosso capítulo 6 do livro do Gênesis, o versículo de 9 até fechar aí o capítulo 6. Vai dizer assim: eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre seus conterrâneos e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus viu a terra, estava pervertida porque toda a carne tinha uma conduta perversa sobre a terra. Deus disse a Noé: chegou o fim de toda a carne. Eu o decidi, pois a terra está cheia de violência por causa dos homens, e eu os farei desaparecer da terra. Faze uma arca de madeira resinosa. Tu o farás de caniços e calafetarás com betume por dentro e por fora. Eis como a farás. Para o comprimento da arca, 300 côvades. Para sua largura, 50 côvados. Para sua altura, 30 côvados. Farás um teto para a arca e o rematarás um côvado mais alto. Farás então a entrada da arca pelo lado e farás um primeiro, um segundo e um terceiro andares. Quanto a mim, vou enviar o dilúvio, as águas sobre a terra, para exterminar de debaixo do céu toda carne que tiver sopro de vida. Tudo o que há na terra deve perecer, mas estabelecerei minha aliança contigo e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. De tudo o que vive, de tudo o que é carne, farás entrar na arca 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea, para os conservares em vida contigo. De cada espécie de aves, de cada espécie de animais, de cada espécie de todos os répteis do solo, virá contigo um casal, para o conservares em vida. Quanto a ti, reúne todo tipo de alimento e armazena-o. Isso servirá de alimento para ti e para eles. Noé assim fez. Tudo o que Deus lhe ordenara, ele o fez. Gente, nós temos aqui uma grande lição de obediência, né? Não entendo, não consigo compreender, mas, Senhor, faça-se a tua vontade. Tu mandas, né? Como que eu posso interpretar esse Noé com essa fé imensa? Ele vem seguindo toda aquela herança que Abel, lá no começo de Adão e Eva, deixou, embora tenha tido uma morte precoce, mas tiveram seus irmãos, tiveram todos os outros que se seguiram a ele. Sim. O que a gente pode aprender aqui dessa história de Noé? Lembrando, então, que lá no capítulo 4, que nós lemos e fizemos a reflexão no encontro passado,
daquela morte prematura de Abel, existe uma geração de filhos bons de Deus. Por quê? Porque esse projeto de Deus, do bem, tem que continuar. E aqui na história de Noé, nós vamos perceber que isso se concretizou. Porque Adão e Eva fala que eles tiveram um outro filho, que é Sete. Aí no capítulo 5 faz toda uma genealogia, aparecendo aí de importante a figura de Enoque. E diz que Enoque andava com Deus, ou seja, era do lado bom aí da descendência. Enoque, aí aparece Matusalém, que é muito lembrado no Gênesis como pela longevidade. Mas essa longevidade significa aquele que anda nos caminhos do Senhor tem vida longa. Então, a ideia é essa. Matusalém gera Lameque, e Lameque vai gerar Noé. No capítulo 5, você não leu, mas só vou fazer aqui a citação. No capítulo 5 do Gênesis, versículo 28 e 29, diz exatamente isso. Quando Lameque completou 182 anos, gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará do trabalho e do cansaço de nossas mãos, causados pela terra que Javé amaldiçoou. Ou seja, Noé é essa herança do bem daqueles que se mantiveram obedientes a Deus. Porque a história de Noé quer exatamente mostrar isso. Aqueles que são obedientes e cumprem a vontade de Deus, ainda que não compreenda tudo. Porque quando se tem para nós esse pano de fundo do dilúvio, que aqui a gente pode dizer são várias tradições orais e que existiam sobre cidades, sobre regiões que eram inundadas. Então aqui o livro do Gênesis nos resgata essas histórias. E como eu estava conversando com Ieda antes, todas essas histórias que existiam nos demais povos, na história do povo de Israel, ela é purificada. Ou seja, aqui a história do dilúvio, que era algo comum, natural, até para regiões que podiam ter inundações, aqui na Bíblia tem uma purificação, um dedo de Deus, ou seja, uma mensagem. E a mensagem do dilúvio é exatamente essa. Uma nova criação, Deus que quer recriar, Deus que quer fazer com que o ser humano volte de novo à essência do bem, à origem do bem, e para nós quem vai ter essa gênese, esse ponto de obediência, de escuta, é exatamente a figura de Noé. Né? Então, o ensinamento desse texto quer nos ensinar exatamente isso. Noé, que é um homem que ainda que não entendesse plenamente o que Deus queria dele, ele se colocou na presença de Deus, obedecendo, cumprindo e, às vezes, sendo motivo aí para as pessoas não compreenderem por que ele estava fazendo isso. É o que vai acontecer depois, vocês podem ler os capítulos 7, 8, 9, que falam exatamente desse desenvolver do dilúvio e de Noé aqui. Ieda, essa figura aqui de Noé, com toda assim, mostra assim, até com detalhes, como ele foi um homem temente a Deus, a ponto de seguir todos os pontos que Deus dizia, mesmo sem entender, com relação às medidas que Deus estabelece. É interessante ver isso. O tamanho da largura, do comprimento, da profundidade, ele não questionou se aquilo era grande demais para a época, o que ia colocar ali, ele apenas cumpriu. Me faz lembrar muito José, que José também recebe Maria por esposa e resolve aceitar tudo aquilo sem entender o que estava na frente dele, mas resolveu cumprir, né, aquilo tudo para que essa grande arca da aliança que vai surgir de Maria pudesse ser protegida por ele também, né? Então, o texto ele vai fazer uma apologia ao homem justo mesmo. José era considerado justo. Certo. E aqui também Noé ele é considerado justo porque
O justo, ele sabe, diante da catástrofe, diante das tragédias, discernir para poder sobreviver, né, e preservar a vida. Então, o que acontece? O dilúvio foi uma volta ao caos inicial, né? Então, Deus olha a criação, né, vê o comportamento do homem, a maldade crescendo no coração, nas atitudes humanas, e se arrepende de ter criado, né? Mas Noé encontra graça diante de Deus. E aqui é interessante que Deus, no capítulo 6, os versículos 5, né, até o 8, Deus, ele tem uma atitude humana, ele vê, ele se arrepende de ter criado, né? É como se ele tivesse olhado para o homem e ter visto um defeito de fábrica. Então ele fala, vou começar tudo de novo, né? E com o homem, que Noé, que é colocado no centro da salvação. Então ele diz assim no 5, Javé viu que a maldade do homem crescia na terra, que todo o projeto do coração humano era sempre mau. Então Javé se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra e o seu coração ficou magoado, ferido, né? Toda vez que a gente faz o mal, aqui dá para a gente, né, pensar nessa questão de ferir o coração de Deus. Se a gente olha o mundo atual, né, e toma essa perícope da Bíblia, né, que Deus, a gente fere, o mal fere o coração, atinge o coração de Deus. Deus é todo poderoso, mas é um Deus que é amor, que é justiça, né? Então, mas ele aqui, continuando lá no 8, né, Noé, porém, encontrou a graça aos olhos de Javé. Essa palavra graça é uma palavra de origem grega, né? Então, o que Noé encontrou diante de Deus? Ele encontrou a bondade, né, a benevolência de Deus. E aí ele é considerado, e continua, né, que o justo, ele vai preservar a vida. Então, Deus conta com Noé e com a sua família, para que a sua criação seja restaurada. E conta com a gente também, né? Conta com a gente, nós também hoje, Deus conta com as nossas atitudes. E Noé, ele é considerado justo aqui porque ele realmente, ele obedece, ele é obediente aos mandamentos de Deus. A gente vai ver que o texto vai repetir que Noé, né, fez tudo o que Deus ordenou, né? E aí a gente lembra da nossa mãe imaculada, o sim de Maria, né? E é o sim que também nós devemos dar a Deus diante da vida, né, diante das dificuldades da vida. Hoje nós vivemos num momento de pandemia, podemos dizer também que nós estamos passando por um momento assim de um caos, né, onde muitas pessoas estão morrendo, mas e diante de tudo isso, o que é a atitude nossa? É a confiança, né, no amor de Deus, a esperança, né, de que as coisas vão melhorar, né? E um caminho da vida sempre está aberto para o ser humano, né? Aqui é bonita a imagem que aparece aqui da arca que dela vai sair a vida nova. Sim. Né? A nova criação, a arca. E a Ieda chamou a atenção, você também, de Maria, porque de Maria, ela também será a arca da qual vai sair também a salvação. É a vida nova que Jesus também nos traz. E também aqui mostra para nós até mesmo o nome de Noé. Eu gosto muito dos significados do nome, porque sabendo o significado, a gente entende boa parte da história. O nome Noé significa descanso. Descanso. Ou seja, exatamente diante desse caos que a humanidade se encontrava, Deus que quer retornar e fazer novamente tudo de novo, Deus vê em Noé o descanso, ou seja, aquele que guardou, aquele no qual Deus pode confiar. E é exatamente o que ele vai fazer, porque Deus o escolheu, obediente, sem saber muitas vezes o que ia acontecer, essas medidas, por que tem que ser assim, por que tem que ter essas orientações. E eu fico pensando, nós não vamos aqui ler os textos, mas, como eu já disse, é importante que depois você possa ler.
Vocês imaginam as questões que envolveram toda essa construção? Essa atitude de Noé diante das pessoas, o que não falaram dele, né? O quanto ele deve ter sido chacoteado, por que você está fazendo isso, que dilúvio que nada. Quantas vezes ele deve ter pensado em desistir? Com certeza. Quantas vezes ele deve ter pensado, isso é fruto da minha imaginação? Exato. Coisas que acometem a nós hoje quando temos um projeto, um plano para levar em frente, né? Exato. E mais ainda quando a gente quer obedecer a Deus, porque o mundo vai ser sempre aquele que quer nos desfocar, tirar da obediência de Deus. Então, e Noé, ele é um homem que vive na presença de Deus. E tem algumas traduções bíblicas que falam que Noé orava a Deus. Né? Então, ele era um homem de Deus. Um homem de Deus. Ser um homem, ser uma mulher de Deus não é fácil, é um desafio grande. Né? Tem que deixar Deus conduzir. Tem que deixar, tem que entregar o coração, a vida, os olhos, o ouvido, a mente. Descansar em Deus para promover a paz. Igual a Maíla falou, né? Que o nome, do significado do nome Noé, né, é descanso. Então aí aparece também nesse trecho, lá mais para frente, né, a pomba com um raminho de oliveira, que é símbolo universal da paz. Então o homem vai encontrar a paz, né, quando ele realmente cumprir os mandamentos, que são os mandamentos da lei, que é o mandamento de amor, de vida, de justiça, né, acima de tudo. Verdade. E a gente percebe aqui que Deus, novamente, quando coloca dentro da arca Noé e sua família, mais uma vez a certeza de que Deus tem que esse projeto de vida, de obediência, de amor, parte da família. Né? Não só por uma questão de continuidade da vida, por isso que precisava ter Noé, sua esposa, os seus filhos, a criação no sentido dos animais, dos vegetais. Mas aqui Deus quer mostrar mais uma vez que tudo dele tem origem nessa família. A gênese desse amor de Deus parte da família. Tudo começou lá, passa pela família, e aqui, mais uma vez, isso se fortalece. Que também, para nós, é uma grande reflexão. Porque hoje, mais uma vez, a gente olha para o mundo, parece que a gente está vivendo de novo esse dilúvio, esse caos. Então, nessa história de Noé, esse homem justo, obediente, que descansa em Deus, que escuta a voz de Deus e obedece, ele e sua família, ainda que tenha os problemas. Porque vocês imaginam, dentro dessa arca, deve ter tido problema, não vamos imaginar. Não vamos imaginar um mar de rosa dentro dessa arca, todo mundo aí dentro, convivendo, os animais, né? É como nós hoje em casa, todos em casa. Isso, mas tem que conviver. O dilúvio está lá fora. Exato. Tinha um dilúvio lá fora, mas também tinha um pequeno dilúvio dentro. Uma segurança ali dentro, uma proteção e a vida, o resgate da vida. Eu digo assim, esse dilúvio no sentido dos estranhamentos, da necessidade de convivência, mas também um descanso em Deus. Então, isso nos ensina também que a gente precisa fazer essa experiência, para que Deus possa fazer algo também por nós que vivemos nesse mundo meio que de caos, como nós também, às vezes, temos a impressão de viver. Tá certo. Nós vamos agora para o nosso intervalo. Eu vou pedir que você aguarde, porque ainda tem um pouquinho de expectativa para sabermos o que acontece nessas águas turbulentas desse dilúvio. Já voltamos. Então, voltando ao nosso programa, continuando aqui o nosso estudo, estamos conhecendo uma nova realidade, uma nova
maturidade de quem é Noé, de quem foi Noé. Os ensinamentos ficam para nós através das páginas da Bíblia. Aqui nesse capítulo, o capítulo 6, que foi do versículo 9 até o final do capítulo, que é o versículo 22. Nós estamos, assim, tentando entender o que está escrito aqui, para que a gente hoje possa realmente fazer uma releitura disso tudo. Vamos falar aqui, enaltecer que, assim como Adão e Eva, para iniciar a criação, o Senhor coloca um casal, um homem e uma mulher. Aqui na nova criação, que seria resgatada pelas mãos de Noé e sua família, também foi ordenado que colocassem dentro da arca um casal, macho e fêmea, de cada espécie. E no final aqui também, no capítulo 7 ainda, lá no versículo 15, vai dizer que com Noé entrou na arca um casal de tudo que é carne, que tem sopro de vida. Então, nós vamos perceber que realmente a vida vem pelo casal, vem pela família, constituição da família, constituição de homem e mulher. Como a gente pode ver isso, Maíla, nos nossos dias de hoje, essa representação de homem e mulher? Então, exatamente aquilo que no texto passado a gente estava falando, que Deus, que olha esse caos que estava acontecendo na humanidade, ele, olhando, ele vê o que a gente vai fazer com isso. Então, ele, com o dilúvio, retorna ao caos para começar de novo. É uma nova criação. E aqui, nessa nova criação, que é a vida que tem que ser mantida, vai aparecer exatamente o quê? Noé com a sua família, né, os seus filhos, as suas noras, quem pertencia aí a essa família de Noé, porque daí vai garantir a vida, a descendência. Não podemos esquecer que lá fora tudo acabou. Exatamente. Pelo menos lá fora que a gente está falando, naquela região. Né? Muita gente se questiona, o dilúvio foi algo universal, aconteceu no mundo inteiro? Não. A gente tem que entender que eles estavam contando um fato local, eles estavam resgatando uma tradição de algo que aconteceu com eles, numa região específica. Então, para que a vida surgisse, por isso que aparece no texto falando dos filhos de Noé, que daria origem aí à descendência da vida, e também sempre, até mesmo partindo dos animais, sempre um macho e uma fêmea. Ou seja, para a continuação da vida, a vida no sentido biológico, a Bíblia, a palavra de Deus, ela vem nos orientar que é necessário essa complementariedade do macho e da fêmea, a começar pelos animais, chegando também ao ser humano. Então, a defesa da vida se faz por homem e mulher, macho e fêmea. Outra coisa é a gente falar da questão do respeito, da diferença entre as pessoas no que acontece aí pelas escolhas, né? Mas na continuidade da vida, a palavra de Deus é muito clara para nós. Não dá para continuar a vida que não seja dessa complementariedade entre homem e mulher, macho e fêmea. É isso que nós defendemos, porque a palavra de Deus também defende isso. Né? Outra coisa é o respeito que a gente deve ter em situações que não acontecem dessa forma para nós. Tá, Ieda, então, fica nas mãos de Noé e sua família o legado de uma nova história, né? Depois que a terra seca, que baixam as águas, ou seja, acaba o tumulto externo, aquela família preservada, amparada por sua crença em Deus, por sua fé, por suas orações, por sua união, por sua troca de energia entre eles, voltam a dominar essa terra, né? Então, aí acontece então a nova criação, né? Deus, então, ele faz com Noé a aliança. Né? E o sinal da aliança é o arco-íris.
né? Certo. Essa aliança, Deus garante a vida, né? Que não vai mais destruir, né, a criação. É uma aliança que é universal, né? Deus faz essa aliança com o homem, com a natureza, que tudo que foi criado, que não haverá mais a destruição. Né? E aí a gente vai ver outras alianças depois, né? Certo. Com Abraão, com Moisés, né? Abraão, ele faz aliança com Abraão, não é uma aliança universal, mas é uma aliança com o povo de Israel. Certo. Né? E a aliança com Moisés, Deus faz aliança depois com Moisés, né? É uma aliança... Dos 10 mandamentos. Não, é a aliança com Moisés, aí é a aliança, a questão do sábado, né? De resguardar o sábado, que é o 7º dia, que é o dia do descanso. Então, essa aliança, então, é um sinal que ele coloca, né, entre todo o ser vivo, né, que estão com os homens, né, e para gerações futuras, garantindo a preservação da vida. Né, porque o projeto de Deus, ele vai continuar na história, de uma outra forma. Né, não vai ser não é um projeto de morte, mas é um projeto de vida, um projeto de salvação, de redenção humana. Né. E é interessante aqui também nesses trechos que a gente vê, a primeira vinha foi plantada, né, é uma curiosidade, né, por Noé. Noé foi o primeiro agricultor, então o consumo do vinho começa aqui. Lá no versículo 18, né, que quando eles saíram da arca, né, não, 18 não, no 20, vai até o 20, ele diz assim, Noé era um lavrador, plantador, plantou a primeira vinha e bebeu o vinho e se embriagou. Então, né, mas aí é só uma curiosidade para a gente ver a questão do vinho, do uso do vinho depois do dilúvio. E essa embriaguez na Bíblia vai ter um sentido de alegria, de festa, de redenção. Não é muito mas no sentido... de bênção e de maldição. Se a gente continuar o texto aqui, Sim, a gente vai ver que Noé se embriagou. Tá. E o filho dele, Cã, viu a nudez de Noé. Viu? Esse ver a nudez do pai, Entendi. né, a gente pode interpretar que ou Cã teve uma relação com a mãe, um incesto, ou então ele teve um ato sexual com o pai. Então, até choca a gente essa questão, né? Porém, né, Mas essa nudez ele também... foi amaldiçoado, então. Mas essa nudez não pode ser também interpretada como uma quebra da libido? A gente sabe que as pessoas que quando bebem, bebe, né? elas quebram um pouco, elas ficam mais abertas, elas perdem o medo, elas quebram as barreiras, né? Muitas vezes quis dizer, viu a nudez do pai, viu o pai sem a proteção que o senso crítico te coloca quando você está dono de si, né? O vinho tem essa qualidade de deixar você alegre, feliz e quebrar essa barreira natural que nós colocamos como se fosse uma proteção para que não me veja exatamente quem eu sou. Então, eu bebo, eu me quebro, eu me torno nu, eu me torno desprotegido diante do olhar dos outros. Pode ser também lido dessa forma também, né? Então, aqui porque ele viu a nudez do pai. Os irmãos, a gente vê que Noé ele tem 3 filhos. Certo. Né? Ele tem Cã e também aqui no texto está no versículo no capítulo 100, ele tem 100 e Jafé. Cã é que vai ser amaldiçoado porque viu a nudez do pai. Ele é condenado a viver como escravo dos irmãos. Né? Então é sinal também de maldição. De Cã vai ter a descendência de Canaã. Os cananeus. Tá. Que vai ser sempre um povo aí belicoso. Em relação ao povo de Israel. Um povo mais briguento, mais... Então, ali no versículo, também outra curiosidade que o texto nos apresenta, no capítulo 9, versículos lá no 3, é a questão do consumo da carne depois do dilúvio. Né? O texto indica que a alimentação era vegetariana, porque diz assim, né? No 4. Não comereis a carne com sua alma, isto é, o sangue. E você, né? A você eu entrego tudo, né? Como já lhe havia entregue os vegetais. Ele fala lá no 9, 3, né? Que Deus, naquele momento, ele entrega ao homem, né, todo o domínio sobre a criatura, inclusive os vegetais. Aí ele continua no 4.
mas não comam carne com sangue, que é a vida dela. Que é o que vai Né? aparecer bastante dentro da história do povo de Israel, né? Aqui que começa a questão do consumo de carne, né? Certo. Que não pode consumir a carne que tenha sangue. Que não podemos esquecer que o livro do Gênesis, eu falei isso no programa passado, ele é um livro que ele tem como objetivo ir explicando para nós, não de maneira científica, histórica, perfeitinha, a origem das coisas. Isso. Antes a gente comia o quê? Só vegetais. Ah, tá, mas então nesse texto aparece a permissão para o consumo de carne. Tá. E o vinho? Mas Noé aparece como sendo aquele primeiro que lavrou a terra, plantou a uva e surgiu o vinho. Ah, tá, então a origem do vinho vem daí. Tá. E os cananeus, de onde surgiram? Ah, os cananeus surgiram dessa história de Cã, né? Filho de Noé. Ou seja, o livro do Gênesis, ele vem em cada detalhe aqui, nos ensinando um pouco a entender as origens das coisas. Por isso o nome Gênesis é exatamente isso, né? Gênesis. E não podemos perder, novamente, a ideia, o objetivo que é, ainda que tudo isso tenha acontecido, Noé foi aquele que, diante de toda essa situação, foi o escolhido por Deus para ser esse portador dessa justiça, dessa obediência, dessa nova criação. E nos dá a lição maior. Aqueles que não obedeceram, aqueles que não ouviram o que Deus falou por Noé, se acabaram. Porque o que aconteceu fora dessa arca? A destruição. Então, a mensagem que dá para nós é essa. Nós somos aqueles que, ainda hoje, escutamos a voz de Deus e procuramos nos comportar como Noé, mesmo que não entendamos completamente esses pedidos, essa vontade de Deus, somos obedientes e seguimos, ou nós somos como essa geração que ficou fora da arca, que primeiro se alegrou, fez festa, não escutou, achando que nada iria acontecer e no fim da história foram levados à ruína, à destruição. Né? Então, essa é a mensagem que essa história de Noé deve trazer para nós, essa reflexão. Assumimos esse lado daqueles que escutam a voz de Deus e estamos na arca protegidos, mesmo que diante do mundo esteja um caos, ou nós fazemos a opção de estar no mundo e sofrer as consequências do mundo. Exatamente. Né? Então, essa é uma grande reflexão que a história de Noé nos dá, né? Nos deixa aí. E a sua descendência, né? Que aqui vão trazendo também as consequências desses filhos, que por serem filhos de um homem justo e bom, obediente, temente a Deus, nem sempre também seguiram essa herança santa do pai. Isso. Tiveram também o seu lado pesado, o lado mais humano, que foi mais forte, e fizeram julgamentos e tomaram decisões que pesaram na história e no tempo. Né? Aliás, essa é uma característica que sempre aparece na Bíblia, que às vezes uma pessoa, né, ela é uma pessoa temente a Deus, obediente, tudo. E os filhos, a descendência, nem sempre acompanha esse pai. Por exemplo, nesse caso aqui de Noé, Cã já saiu. Lá de Adão e Eva também, né? Caim. Depois a gente vê, por exemplo, lá de Samuel, lá mais bem para frente, Samuel, uma pessoa temente, era um juiz, obediente a Deus, mas os filhos de Samuel, nem todos eram obedientes ao que Deus queria. Isso caracteriza bem assim a liberdade que Deus vai dar sempre para o homem, né? Você não é porque é filho do santo que você vai ser santinho.
você vai escolher se o caminho da santidade é melhor para você, exemplo do que viu seu pai, sua mãe, sua família, ou você vai querer seguir outro caminho. E engraçado que me chama a atenção é que o filho de Noé vai se chamar Cã, que vai lembrar Caim, né? Que também é o lado mais, assim, vamos dizer, provocador, mais ardente, mais quente, aquele que mais se inflama, que talvez não seja assim tão abnegado, tão cordato como foi o pai, né? Sim. Então, mas essa reflexão aí não é para a gente desanimar, não, quem está no caminho. É para manter, né? Quem está na igreja, né? Não desanima, não, porque tem gente que fala assim, ai, Exatamente. nossa, né? Rezo tanto para minha família se converter e meus filhos, às vezes, né? Diz que o fruto não cai longe da árvore, mas acontece do santo não produzir o santinho, mas a gente confia no amor, na misericórdia, que Deus... Para cada um de nós, Deus tem o seu tempo para converter. E eu costumo dizer também que às vezes Deus coloca, muitas vezes, dentro da família, exatamente o estímulo para que surja a santidade, né? Então, às vezes você tem uma dificuldade grande na vida para superar, às vezes um filho, às vezes um neto, às vezes um pai, um irmão, que é aquele que parece que está sempre fazendo as coisas um pouco diferente do que você faria, e que a gente vê através daquilo lá uma oportunidade de santificação para toda a família. Sim. Se eu tenho aquela provocação, significa de que eu tenho que me tornar mais forte com aquele estímulo, e não um canal de desistência. Sim. Então, né? eu me pego muito a palavra de Deus, que a palavra de Deus é luz, né? É alimento, é salvação, e eu tenho sempre assim no meu coração, porque eu tenho 2 filhos, né? E filho, você não tem controle sobre a vida dele. Depois de um certo tempo. Quando é pequenininho, você cuida, você educa, mas ele que decide o caminho que ele quer seguir, né? Então, a palavra de Deus nos ajuda e nos dá força para confiar e esperar a ação de Deus na vida deles, né? Então, eu falo assim, ó, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. E eu consagro meus filhos, a minha família, diante do caos. Posso ver que meu filho está tomando outros caminhos, a minha filha está tomando outros caminhos. Não é o meu caso. Graças a Deus, tem os problemas, não é uma família perfeita, mas é uma família que está sob a proteção de Deus. Né? Então, eu tenho certeza que Jesus está na barca. Com certeza. Pode vir a tempestade, pode vir o caos, que ele está ali. E na hora certa ele vai agir. Eu falo, ó, a minha casa, eu e minha casa, nós servimos o Senhor. A minha casa, o meu coração, eu sou de Deus. E peço para Deus sempre que a minha família seja dele. É o vigiar e orai. Né? Que meus filhos sejam dele. Exatamente. Então, essa me dá a tranquilidade. O descanso. O descanso de Noé, de saber, né, que Deus tem o controle de todas as coisas. E também, se não fosse assim, a gente ia considerar que estava tudo salvo, perfeito, bonito, redondinho, bem acabado. Aí todo mundo ia acabar virando, sabe Deus o quê, né? Então, vigiar e orar é nos mantermos na batalha, acreditando que o Senhor continua ao nosso lado. Não é isso? E quero só terminar aqui falando 2 coisas. Também essa situação aqui do dilúvio nos faz 2 prefigurações. Quer dizer, nos chama a atenção para algo que vai vir lá na frente, que Deus já foi fazendo e preparando aqui. A primeira é que aqui o dilúvio vai nos lembrar também lá do batismo. Então, as águas do dilúvio e as águas depois, e a situação pós-dilúvio. Ou seja, o batismo nos mostra o caos na nossa vida, tomado pelo pecado original, pelas amarras do mal. E com essas águas do dilúvio que pareceram aí destruição, mas na verdade foi a salvação, também nos vai prefigurar o nosso batismo. Uma nova vida. Uma nova vida. E uma segunda que é a arca da igreja. A igreja é depois configurada como essa nova arca. Ainda que o mundo esteja nesse dilúvio, nesse caos, quando nós estamos sob a proteção de Deus, vivendo a nossa fé dentro da igreja, que é essa arca, nós temos essa proteção. Não que nada nos atinja, mas nós temos aí esse descanso e esse amparo de Deus. E assim,
nós vamos percebendo que a vida é igual para todos, oferecendo oportunidade de santificação, oferecendo oportunidade de superação através de tudo aquilo que nos rodeia e, acima de tudo, que sigamos esse exemplo desse grande homem, foi Noé, que até nos mínimos detalhes acreditou no grande poder de Deus e nisso salvou a si e a toda a sua família. Que nós possamos então, a exemplo desse homem, sermos em nossa família luz, força, determinação para que o Senhor possa agir sempre. Obrigada por sua presença, continue conosco no nosso próximo programa, Grande História dos nossos grandes intérpretes. Até lá, fiquem com Deus.